Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo até você, os princípios espíritas, explicando os temas da vida e nos informando da necessidade de nossa transformação moral para que possamos transformar moralmente a humanidade, inaugurando assim a Era do Espírito e a consolidação do mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Convido você a ficar comigo até o final nesse programa de perguntas, respostas, comentários, poesia espírita e muita reflexão. Vamos dar início então a mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando as perguntas que você envia para nós primeiramente deixamos aqui o convite para que, se você ainda não enviou sua pergunta, se você não enviou seu comentário, se você tem alguma dúvida, quer saber qual o pensamento espírita sobre determinado tema, está na hora de fazer isso. Veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação para que você possa então enviar a sua pergunta, fazer parte do nosso programa e juntos, através do Espiritismo, entendemos melhor a vida. Faça como, por exemplo, a Paula, que é da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A Paula nos enviou a seguinte pergunta: entendo que a morte não seja o fim de tudo, mas como pode existir tanta vida no mundo espiritual? Bem interessante essa sua pergunta. Vida no mundo espiritual e vida no mundo material. Bem, se existe tanta vida no mundo material, por que não existirá tanta vida no mundo espiritual? Lembremos que, segundo o Espiritismo, a verdadeira vida é a espiritual. A vida material é passageira. Ela tem início no nascimento, mas tem fim na morte. Acontece que todos nós somos almas imortais. Como almas ou espíritos, nós vivemos, em verdade, do mundo espiritual. E estamos no mundo material através das portas da reencarnação, pela necessidade de nascermos novamente para darmos continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Mas a verdadeira vida é a espiritual. E os desencarnados
que chamamos comumente de espíritos, eles nos informam que, em verdade, a Terra, com a vida que aqui conhecemos, é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. Não é o contrário. Na verdade, muitas pessoas pensam que a vida depois da morte seria assim uma cópia da vida que temos aqui na Terra. Mas isso não é verdadeiro. A vida verdadeira é a do mundo espiritual. A vida aqui na Terra, na matéria, através do corpo orgânico, é uma cópia imperfeita do que temos no mundo espiritual. Então, já podemos ter uma ideia do que existe nessa outra dimensão da vida. Porque se aqui nós consideramos que a nossa vida é complexa, imaginemos então no mundo espiritual. Então, o que nós temos aqui na Terra, em parte, nós teremos também no mundo espiritual. Por isso, não precisamos ficar surpresos com descrições falando de cidades, colônias, meios de transporte e tantas outras coisas como escolas, hospitais. Mas lembrando, tudo isso na dimensão espiritual é fluídico, não é matéria grosseira como nós temos aqui na Terra. E esse é um grande diferencial. E como nós somos seres de ação, interexistentes, vamos manter isso no mundo espiritual. Não há porquê, ao retornarmos a ele, ficarmos parados em alguma região esperando a vontade de Deus sobre nós. Para o Espiritismo isso não existe. O Espírito está sempre em ação, está sempre em aprendizado, em desenvolvimento, rumando para a perfeição. Quer encarnado aqui na Terra, quer desencarnado no mundo espiritual. Portanto, não é só aqui onde nós aprendemos, onde nós nos desenvolvemos, não é somente aqui onde passamos por provas, expiações e cumprimos missões. Também no mundo espiritual. Então, há muita vida além da morte. Há muito o que fazer na condição de espírito desencarnado. Então, vamos reforçar a informação espírita. Não é o mundo espiritual que é uma cópia do mundo terreno. O mundo terreno é que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E fica aqui, então, para conhecer melhor esse assunto, a recomendação da leitura das obras do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, e também as obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco. Entre outras obras da literatura espírita, sem esquecermos, obviamente, aqui também as obras de Allan Kardec, da chamada codificação espírita, que é a base de todo o conhecimento do espiritismo. Portanto, não precisamos temer a morte, porque nós simplesmente vamos continuar vivendo para aprender, trabalhar, realizar e continuar nos desenvolvendo. Muito bem, dando continuidade, nós agora recebemos uma pergunta que vem da cidade de São Paulo, capital, e ela foi formulada pelo Luiz. A pergunta é a seguinte: o Apocalipse não é o fim de tudo? Como os espíritas podem, então, anunciar a era do mundo de regeneração? O Apocalipse não significa fim de tudo. É um equívoco quando se fala em Apocalipse como sendo um final, um fim dos tempos, uma grande e geral catástrofe. Não. O termo Apocalipse significa revelação.
Portanto, o Apocalipse de João, que está lá no Novo Testamento, nada mais é do que o livro da revelação. A revelação divina, de ordem mediúnica, que ele obteve. Então, para nós espíritas, não existe o Apocalipse como o fim do mundo. Por isso, com bastante tranquilidade, nós espíritas anunciamos a chegada do mundo de regeneração. Porque consideramos que tudo no universo evolui, progride, se desenvolve. Inclusive os planetas, tanto a nível geológico quanto a nível moral com a sua humanidade. O que está acontecendo neste exato momento é que nós estamos no processo de um novo ciclo, porque estamos saindo de mundo de expiações e provas para consolidar o mundo de regeneração. O mundo de expiações e provas, todos nós sabemos disso, é um mundo onde o egoísmo, o orgulho e o mal ainda predominam. E nós somos necessitados de provas e também de reparar o passado através de expiações. No mundo de regeneração, nós teremos a predominância do bem sobre o mal. Nós estamos na transição entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração. E essa mudança de classificação ela acontece através da transformação moral dos indivíduos e automaticamente da coletividade, que é a humanidade. Para o Espiritismo, não haverá fim do mundo. Lembrando que a nossa ciência atual, com todas as suas pesquisas, já divulgou que, pelo menos em princípio, porque tudo depende, obviamente, do uso do livre-arbítrio e o que estamos fazendo com o planeta, mas, em princípio, o planeta Terra tem riquezas naturais que podem manter a vida sob a sua face durante 4 a 5 bilhões de anos. E isso é muita coisa. Haverá um fim do planeta Terra? Sim, haverá, materialmente falando, mas não porque será um apocalipse promovido por Deus. Deus não castiga seus filhos. Deus nos ama. E a lei é de evolução, que vai acontecendo através de um processo natural. Então, o Apocalipse não é fim de mundo, não é o fim de tudo. Apocalipse é revelação. Por isso, o Espiritismo proclama que a lei contínua de desenvolvimento, de evolução, ela vai se fazendo. Chegaremos, sim, a mundo de regeneração e, possivelmente, a mundo feliz. Isso depende de nós acelerarmos esse processo na medida em que nos espiritualizamos, nos moralizamos e optamos pelo amor ao próximo, pelo bem e pela paz. Continuando, nós agora vamos para o Nordeste brasileiro, porque recebemos a pergunta da Janaína e ela é da cidade de Recife, a capital do estado de Pernambuco. Ela pergunta: como podem os desencarnados, na sua condição de espíritos, agir sobre elementos materiais se não têm mais o corpo? Excelente pergunta. Pergunta essa que Allan Kardec, lá da metade do século XIX, também se fez. Como que os espíritos movimentam as famosas mesas girantes? Como que os espíritos realizam fenômenos de efeitos físicos? Se eles não têm mais o corpo material, como eles podem mexer
nos objetos, provocar sons, ruídos, deslocamentos? Essa era a grande pergunta. E pesquisando e dialogando com os espíritos, Allan Kardec, então, primeiramente, formulou a tese de que, como os espíritos têm um corpo, que é o perispírito, ou corpo espiritual, eles utilizariam esse corpo para poder atuar sobre o mundo físico material. Exemplo, no caso da mesa girante, os espíritos então pegariam com as suas mãos a mesa para deslocá-la. Mas aqui havia um problema. Mas como ele pode fazer isso se o corpo espiritual, o perispírito, ele não é material, ele é fluídico? Então veio a explicação. Não é com as mãos que os espíritos deslocam a mesa ou qualquer outro objeto ou provocam o ruído. É através da combinação dos fluidos. Os fluidos do ambiente, os fluidos do perispírito, os fluidos do corpo humano, que Allan Kardec chamou de fluido animalizado. Através dessa combinação, os espíritos envolvem o objeto com essa combinação fluídica. O objeto, momentaneamente e apenas por determinado tempo, ele recebe, por assim dizer, vida e obedece à vontade do espírito, porque o espírito manipula os fluidos através do pensamento. Toda essa explicação está em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e que depois será ampliado no livro A Gênese, também do codificador do Espiritismo. Então, o que nós temos aqui, em termos de laboratório do mundo invisível, como Kardec intitulou, é a combinação dos fluidos. Então, é através dos fluidos que os espíritos podem deslocar objetos, transportar objetos, materializar o seu corpo espiritual, agir sobre nós. É sempre com a combinação dos fluidos, o que requer um médium de efeitos físicos, doador de um fluido especial que eles precisam utilizar. Os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, fazem essa combinação fluídica de forma bastante consciente, ou seja, eles sabem como devem realizar essa manipulação e essa combinação. Os espíritos inferiores fazem a combinação dos fluidos de forma espontânea, porque basta pensar, basta querer que os fluidos obedecem. É um assunto fascinante e que vem então explicar diversos fenômenos que ocorrem com a manifestação dos espíritos. Então, querendo mergulhar melhor nesse assunto, fica aqui a recomendação para essas duas obras de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns e A Gênese, para estudar então os fluidos, a sua composição, como se faz a combinação, a força do pensamento e da vontade nessa combinação e a ação então dos fluidos sobre a matéria. Estudo fascinante e que vem então explicar como ocorre que um desencarnado, sem ter um corpo material, pode sim agir sobre a matéria. Pois bem, continuando aqui, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores, nós agora vamos para a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O Leandro, morador de Niterói, nos pergunta: qual a influência que o Espiritismo pode exercer sobre as artes? Leandro,
Allan Kardec teve preocupação em relação a isso. Lá na metade do século XIX, Allan Kardec, junto com sua esposa, a Amélie Baudet, ele era um frequentador dos salões de arte e dos teatros parisienses. Ele sempre foi ligado à arte. E ele indagou dos espíritos qual a influência que o espiritismo poderia fazer sobre as artes, de uma forma geral. Então aqui nós estamos falando das artes plásticas, do balé, do canto, da ópera, do teatro, da poesia, da literatura e assim por diante. Artes. Os espíritos informaram a Kardec e, portanto, estão passando essa informação para todos nós, que a influência do espiritismo é basicamente moralizante e de levar todas as artes para a promoção do bem e do belo. Na obra, ou melhor dizendo, no livro Obras Póstumas, que reúne textos dos espíritos e textos escritos por Kardec, mas que não foram publicadas em vida pelo mestre lyonês, nós vamos encontrar abordagens, então, sobre o espiritismo e a arte. Mas há um livro bastante recomendável para todos nós estudarmos, que não é de Kardec, mas sim de Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, que é o livro Espiritismo na Arte. Uma obra fantástica que reúne artigos publicados por Leon Denis na Revista Espírita, onde ele então aborda a influência salutar, moralizadora, espiritualizadora das artes de uma forma geral. Então, o principal dentro desse campo é entendermos que o Espiritismo, com os princípios de Deus como Pai, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade entre as duas dimensões da vida, com a lei de evolução, o Espiritismo traz para as artes, em geral, novos paradigmas, uma nova visão, e sempre procurando levar as artes para a promoção do bem e do belo. Moralização e espiritualização, com aprofundamento sobre todos os aspectos da vida, é isso que o Espiritismo promove para as artes. E lembrando, nós estamos aqui falando artes, no plural, portanto, todas as artes, não apenas esta ou aquela. E nós temos ainda muito que estudar o Espiritismo e a sua aplicação nas artes para, com mais profundidade, promovermos o bem e o belo. Vamos então agora passar a palavra a Roberta. Roberta é moradora da cidade do Rio de Janeiro, aliás, de onde transmitimos o Ante os Novos Tempos. E a Roberta nos pergunta: o que podemos fazer diante dos altos índices de suicídio da infância à velhice, que temos visto não apenas no Brasil, mas no mundo? Bem, o assunto é bastante profundo, importante e oportuno. É verdade, o suicídio tem aumentado em todas as faixas etárias. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio em algum lugar do mundo. E há um aumento expressivo de suicídio entre crianças e adolescentes, principalmente na faixa etária que vai dos 10 aos 19 anos. Esse é um fenômeno mundial e que também tem acontecido aqui no Brasil. Nós espíritas
que sempre defendemos a vida, temos uma preocupação especial com relação ao suicídio. Porque suicídio não é solução. O suicídio vai nos levar de volta ao mundo espiritual como criminosos de nós mesmos. Porque a vida pertence a Deus, não nos pertence. Somente Ele pode nos tirar a vida terrena, humana. Portanto, precisamos sempre defender a vida e jamais compactuarmos com a ideia suicida. Sim, nós passamos por problemas. Claro, nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira para dizer que a vida é bela, né, e que basta viver. Nós sabemos dos problemas emocionais, econômicos, políticos, sociais e assim por diante que ainda nos atingem e que provocam distúrbios, desequilíbrios, dificuldades existenciais. Mas precisamos trabalhar pelo amor a nós mesmos e ao próximo. Precisamos nos trabalhar em termos de ética e força de vontade para superar os problemas e as dificuldades. Porque o dia de amanhã é sempre um novo dia, é sempre uma nova oportunidade de continuar a caminhada, porque tudo passa na nossa existência humana, menos a misericórdia divina sobre nós. E com o Espiritismo nós entendemos que nada, absolutamente nada, nos acontece por acaso. Tudo, e tudo mesmo, tem a sua razão de ser e que de tudo podemos tirar grandes aprendizados. Por isso, nós não temos que desistir de viver. Pelo contrário, não importa o que esteja nos acontecendo, é preciso continuar, porque sempre haverá uma luz no fim do túnel, sempre haverá uma porta que se abrirá para nós, mais dia, menos dia. Precisamos ter resignação, força de vontade, resiliência e darmos continuidade, porque a vida dá muitas voltas. E lembrando aqui um caso contado pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso querido e inesquecível Chico Xavier. Era um empresário e ele estava à beira da falência, não sabia mais o que fazer e, envergonhado da situação, perdendo seu status social e sem ter a coragem de enfrentar os familiares e a família, ele cometeu o suicídio. Arrojado de volta à espiritualidade antes do tempo, sofreu muito, até ter o arrependimento, pedir perdão a Deus, poder receber o socorro espiritual e começar a se refazer. E então ele teve a dádiva de acompanhar o seu instrutor espiritual para uma visita à família. Qual a surpresa dele ao visitar a família aqui na Terra? Os negócios iam muito bem, obrigado. E ele não entendeu. Então o instrutor espiritual explicou: meu irmão, sabe o que aconteceu? Você cometeu o suicídio, o que abalou todos os familiares e seus amigos. Sua esposa e seus filhos, depois do enterro do seu corpo, estudaram a situação, descobriram os problemas da empresa e resolveram lutar para superar a crise. 5 dias depois, 5 dias, eles conseguiram fechar contratos que salvaram a empresa. Continuaram a trabalhar, ampliaram os negócios. Por isso você os está vendo vivendo muito bem.
Você entendeu, meu irmão? Bastava ter confiado em Deus, ter continuado a trabalhar, a bater nas portas e esperar 5 dias. Só isso. O socorro já estava a caminho. Mas, infelizmente, você não teve fé, não confiou em Deus e cometeu esse ato terrível de se tirar a vida antes do tempo, infringindo a lei divina. Portanto, paciência, resignação, força de vontade e continuar sempre. Precisamos cumprir a nossa parte aqui na existência terrena, realizar os nossos aprendizados, caminhando sempre para frente, porque nunca somos abandonados. Deus está conosco. Então não esqueçamos disso e divulguemos sempre o valor da vida, da reencarnação, e lembrando que a morte chegará de forma natural. E se tivermos resignação, força de vontade, fé, coragem, confiança, seremos recebidos no mundo espiritual como vencedores desta existência terrena. Então, suicídio nunca, viver sempre. Bem, chegamos ao final das perguntas aqui do nosso programa, neste primeiro bloco, mas lembrando a você que está nos acompanhando que sempre é tempo de participar durante os novos tempos. Basta você enviar a sua pergunta, o seu comentário, tirar a sua dúvida, porque nós estamos aqui para trazer as respostas através do Espiritismo. Está aí na sua tela. Utilize os canais de comunicação do nosso programa. Estou esperando pela sua participação. Não deixe para amanhã. Vamos interagir, enriquecendo cada vez mais o nosso conhecimento e seguir em frente, sempre, porque viver é muito importante. Poesia Espírita. Poesia Espírita traz hoje um querido poeta português, não muito conhecido aqui no Brasil, mas que depois da sua desencarnação, do seu retorno ao mundo espiritual, veio através da mediunidade de Chico Xavier para nos trazer as suas poesias. Chico Xavier está sempre presente no nosso programa e não poderia ser diferente, já que é um médium exuberante que nos deixou mais de 450 livros psicografados. E nós temos destacado aqui no programa a sua primeira obra publicada, que é uma obra totalmente dedicada aos poetas do além. Então, através da mediunidade de Chico Xavier, nós estamos destacando o livro Parnaso de Além Túmulo, publicação da Federação Espírita Brasileira e que reúne poetas brasileiros e portugueses de diversas épocas e diversos estilos. Hoje nós vamos trazer então um poeta português com o nome de Valado Rosas. Valado Rosas nasceu na cidade de Viana do Castelo, em Portugal, no ano de 1871. Mas Valado Rosas veio aos 14 anos de idade para o Brasil. E aqui ele vai então viver e vai criar as suas poesias, mais especificamente na cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais. Na verdade, Valado Rosas é um nome artístico, porque o nome verdadeiro do nosso poeta é Lázaro Fernandes Leite Doval. E ele, aqui no Brasil, conheceu o Espiritismo e trabalhou também pela divulgação da doutrina espírita. Valado Rosas, então, retorna aqui através do nosso Chico Xavier,
tendo desencarnado lá em Caratinga, Minas Gerais, no ano de 1930. Pois bem, nós vamos destacar aqui de Valado Rosas duas poesias que estão publicadas no Parnaso de Além Túmulo. A primeira com o título Aos Meus Irmãos e a segunda Na Paz do Além. Vamos então à primeira poesia do poeta português brasileiro Valado Rosas, através da mediunidade de Chico Xavier. Aos meus irmãos. Sob as estrelas da minha crença, cansado e triste cerrei meus olhos, dentro da noite, que é para muitos um mar bravio cheio de escolhos. Quando no mundo de exílio e sombra, habituei-me com as invernias e com os reveses da minha sorte, na luta intensa que encheu meus dias. É que o Evangelho do Cristo amado, o mensageiro da perfeição, nas horas tristes e amarguradas, esclarecia meu coração. Não sou, no entanto, quem vá mostrar as maravilhas que ele fornece, quando escutamos as vozes claras da consciência na luz da prece. E, então, eu pude adormecer na paz serena, doce e cristã, abrindo os olhos tranquilamente numa alvorada linda e louçã. Vós, que ficastes no mundo ingrato, de quem me lembro na luz do além, lede o roteiro dos evangelhos, e a paz na morte tereis também. Linda poesia de Valado Rosas, nos levando então ao Evangelho como preparação para a nossa desencarnação. Mas ainda, aqui no Parnaso de Além Túmulo, Valado Rosas, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a poesia Na Paz do Além. Dentro da noite grandiosa e calma, deixo a minha alma falar aqui, aos companheiros de luta e crença, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão. Graça de haver sorvido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória, a nossa glória vive na dor, dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera no Pai de amor. Subi o Gólgota dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras, nas desventuras da provação. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor, mas recebendo na grande escola a grande esmola do meu Senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode na dor terrestre seguir o Mestre com sua cruz. Tivemos então, na nossa poesia espírita, o destaque do poeta lusitano, mas que também viveu nas terras brasileiras, Valado Rosas, que retornou do mundo espiritual através da mediunidade de Chico Xavier, para nos brindar com essas duas poesias publicadas no livro Parnaso de Além Túmulo. E com essas reflexões de Valado Rosas sobre a nossa preparação através do Evangelho para a morte, e vamos então agora para o nosso momento de reflexão, de meditação. Está na hora do nosso vídeo do Para Viver Melhor.
Se você pensa que a felicidade está no dinheiro, ouça esta mensagem. Muitas pessoas, depois de muito procurarem melhorar financeiramente de vida, descobrem que a paz e a felicidade não estão no dinheiro, na fama e no status social conquistado. O dinheiro não nos isenta de dores, sofrimentos, desilusões e vazio existencial. É que a felicidade não está na posse dos bens materiais ou nos aplausos dos outros. A felicidade é um estado de consciência, é um sentimento de gratidão à vida e que se conquista com o cumprimento dos deveres, com o respeito ao próximo, com a prática do bem. Felicidade não depende de posição social ou dinheiro no banco. A felicidade está na conquista de si mesmo. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Algumas pessoas, em contato com o Espiritismo, questionam o porquê da existência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E perguntam por que Kardec, o codificador do Espiritismo, reescreveu o Evangelho, se nós já temos o Novo Testamento, que traz o Evangelho de Jesus através de Mateus, Marcos, Lucas e João, além das cartas de Paulo e demais escritos. Bem, esclareçamos, primeiramente, que Allan Kardec não reescreveu o Evangelho ou o Novo Testamento. Isso é um engano. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e aprendemos isso ao lermos a sua introdução, é uma obra cujo objetivo é o de estudar os ensinos morais de Jesus à luz dos princípios espíritas. Não é uma reescrição do Novo Testamento. Na verdade, o Espiritismo nada altera em relação aos chamados evangelhos, que são o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. O Espiritismo não veio ensinar nada de diferente e não veio reescrever os textos desses discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. O Espiritismo veio dar explicação sobre diversas máximas, ensinos e obras de Jesus. Como? Trazendo para nós a imortalidade da alma e a reencarnação. As duas grandes chaves que podem explicar muitas das passagens e muitos dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, para deixar bem claro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo Evangelho, também não é uma reedição, uma nova transcrição do Novo Testamento. Nada disso. É uma obra que estuda o Evangelho, mas estuda na visão espírita. Então, Allan Kardec pegou os ensinos morais de Jesus, que estão lá nos 4 evangelistas, os reuniu por temas, criou então os capítulos e fez o estudo, sempre através dos princípios que formam a doutrina espírita, desses ensinos morais.
A estrutura de O Evangelho segundo o Espiritismo é bem fácil de ser compreendida. Cada capítulo é formado, primeiro, pelos ensinos morais de Jesus sobre aquele tema. Segundo, os comentários de Allan Kardec sobre esses ensinos morais. E terceiro, as instruções dos Espíritos sobre esses ensinos. Instruções essas que foram recebidas por diversos médiuns em localidades diferentes e tempos diferentes. Tudo coligido e organizado por Allan Kardec. Essa é a estrutura do livro. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, os chamados milagres, as predições e outras questões ligadas à vida de Jesus não são discutidas. O Evangelho segundo o Espiritismo se atém exclusivamente a estudar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Nós podemos então afirmar que o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é um livro complementar ao Novo Testamento. É uma obra de estudo do próprio Evangelho. Assim como os judeus se debruçaram sobre o Velho Testamento e criaram as interpretações que são estudadas até hoje por eles, nós espíritas, como cristãos que somos, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã, nós espíritas também temos os nossos estudos e as nossas interpretações sobre o Evangelho. Então, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus são estudados em O Evangelho segundo o Espiritismo. A sua vida e obra, fenômenos acontecidos, predições, chamados milagres, essa parte é estudada por Allan Kardec no livro A Gênese. Então, a nossa grande preocupação é o estudo e a prática dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, daí porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para o Espiritismo, mais importante que tudo é a transformação moral. Nossa, individual, para a transformação da coletividade, ou seja, a humanidade. Porque somente assim teremos um mundo melhor. Um mundo ético, pacífico, solidário, com respeito aos direitos humanos. E, obviamente, uma humanidade moralizada, espiritualizada. Por isso, então, consideramos que os ensinos morais de Jesus são o mais importante dos evangelhos. Então, o Espiritismo não veio reescrever o Novo Testamento. Allan Kardec, pelo contrário, ele vai lá no Novo Testamento e reproduz textualmente, Mateus, Marcos, Lucas e João, para na sequência, na visão espírita, fazer as interpretações, os comentários e passar a palavra aos espíritos, que também fazem as interpretações e os comentários dos ensinos morais de Jesus, através da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Esse é o conteúdo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864 por Allan Kardec e que estudamos até os dias de hoje e continuaremos a estudar pela sua importância e a visão profunda que nos dá sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Portanto, se você estava pensando que o Evangelho segundo o Espiritismo era um novo Evangelho, você estava equivocado. Não é isso. É uma obra que estuda o Evangelho, principalmente, ou melhor dizendo, tão somente, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus através do Espiritismo. Muito bem,
chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Agradeço pela sua companhia, por você ter estado conosco hoje, pelas perguntas que você enviou ou que ainda vai enviar aqui para o nosso programa. Que o conteúdo tenha sido útil a você e que possamos continuar juntos, trabalhando pelo bem da humanidade, pela nossa transformação moral, dando bons exemplos, cultivando o bem e o amor ao próximo. Porque desde o lançamento do Espiritismo, nós inauguramos o processo da Era do Espírito. E não temos dúvida nenhuma que estamos dentro desse processo, caminhando para estabelecer o mundo de regeneração, a predominância do bem na nossa humanidade e, portanto, da paz, da justiça social, da solidariedade, do respeito aos direitos comuns de cada um. Que possamos continuar, portanto, a nossa caminhada e espero você no nosso próximo encontro, na próxima semana, próxima quarta-feira, às 19h, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Deus lhe abençoe, muita paz em seu coração. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.